Eu tenho a participação da Cláudia Muniz. Ela teve um relacionamento durante 6 anos e tem um filho, mas depois eles se separaram e hoje ela vive com um homem que também teve um relacionamento no passado e teve 2 filhos, mas nunca foram casados. Aí ela pergunta se essa união pode ser considerada de segunda união. No caso, eles nem tiveram o sacramento do matrimônio, então é como se eles fossem solteiros e estivessem morando juntos. Eles poderiam se casar, não é, Cônego? O sacramento do matrimônio é uma bênção, uma graça importantíssima de Deus, é o projeto de Deus para a família. O que eu penso que seja importante é uma preparação adequada para o matrimônio. Também acontecem situações, tanto situações de jovens despreparados que casam aí de maneira irrefletida, etc., não dá certo, como também acontecem situações de pessoas que estão junto há um certo tempo, às vezes até bastante tempo, e muitas vezes estão com conflitos, por exemplo. E daí pensa, vamos casar para ver se resolve. Não resolve. O matrimônio não é para resolver conflitos. O matrimônio é uma decisão a ser assumida dentro do projeto de Deus, na vida da pessoa, quando a pessoa tem certeza que ela quer e pode se comprometer com aquela outra por toda a vida. Então, às vezes, até pessoas com boa vontade, às vezes missões populares, coisas assim, que há uma boa vontade muito grande de incentivar o casamento das pessoas, que há um valor nisso, às vezes não há muita prudência em situações que melhor seria a separação. Recomendo, então, casar para tentar, para ver se dá certo. O matrimônio não é experiência, né? Não pode ser assumido nessa perspectiva. Então, precisa se mudar também essa abordagem. Ok. Agora, Cônego, existem casais, né, que, como o senhor acabou de comentar aí, que já vivem um tempo juntos, né, vieram de outros relacionamentos que não deram certo, mas estão juntos, né, e têm o desejo de reconstituir a sua vida. A gente deve muito falar sobre nulidade de casamento. O que seria e quais são as razões que pode levar, né, o tribunal a declarar a nulidade de um casamento? A doutrina católica sobre o matrimônio é a mais elevada que existe. A Igreja Católica está sozinha, né, na defesa da proposta do Evangelho do matrimônio indissolúvel. Justamente porque a Igreja tem uma mentalidade muito elevada por fidelidade a Jesus em relação ao matrimônio, não é qualquer união, eu digo mesmo com respeito, mas não é qualquer relacionamento que pode até ter os seus valores, etc., que pode ser considerado matrimônio católico. O matrimônio tem uma peculiaridade que os ministros, quem celebra o matrimônio, são os noivos. O padre, o bispo, né, é um ministro assistente, necessário, mas é quem abençoa, quem assiste, quem comprova. O celebrante propriamente dito do matrimônio, os celebrantes, são o noivo e a noiva. Justamente porque o matrimônio é produzido pelo casal, e é uma realidade muito elevada, em muitas situações as pessoas não estão preparadas ou não estão querendo aquilo que a igreja propõe quando dizem que querem no altar. Em muitas situações que pareciam casamentos, casou na igreja direitinho, o padre jogou água benta e tudo, o matrimônio não foi válido, porque o matrimônio é muito sério. A realidade do matrimônio é muito séria para uma pessoa que não esteja preparada a assumir. Então, muitas situações, e é um tanto complicado, é uma área um tanto especializada, mas que infelizmente se torna bastante comum. Há muitas situações de pessoas que celebraram lá com incenso, água benta e festa, e a união não valeu, né? Depois que passa um tempo, as pessoas separaram, etc., elas olham, veem a situação e entram na igreja com uma ação grave, um processo no qual se acusa o casamento de inválido. Então, não é um processo contra fulano ou beltrano, o marido, a mulher, a esposa. Às vezes pode estar até os dois juntos, né? Então, não é um contra o outro, mas são os dois que estão acusando uma realidade eclesial, um matrimônio, de inválido, dizendo que aquele rito que eles celebraram, por uma razão grave, não valeu. A igreja analisa para ver se realmente foi válido ou não o matrimônio, e com uma sentença de 3 juízes, né, normalmente padres, mas tem leigos também, declara se o matrimônio valeu ou não valeu. Então, se perante a igreja aquela cerimônia
é considerado aquilo que aconteceu um matrimônio verdadeiro ou foi só uma aparência dele. Se a igreja declara nulo esse casamento, a pessoa é considerada solteira. Não é que ela casa de novo, na verdade ela vai se casar, porque aquele casamento não existiu. As causas são muito complexas, é um tema assim difícil, e o que eu recomendo nesses casos, e eu acho que é o único caminho, é uma análise individual de cada situação, porque as pessoas precisam colocar os fatos, colocar as histórias, as próprias situações, e com esses 25 anos a gente vê que tem histórias que desafiam aí a qualquer previsão. Então precisa ser colocado, e às vezes a própria pessoa não sabe direito da história toda, porque o matrimônio, como envolve os dois, e não envolve uma celebração da igreja, às vezes o defeito foi na celebração, às vezes o problema está no outro, no cônjuge, às vezes está com a pessoa, e já vi situações de pessoas que foram conversar para ver e depois descobriram problemas que elas nem sabiam, né, que nem imaginavam. Mas isso vai um semestre de aula, normalmente, para os seminaristas não é possível aí em 5 minutos ver, né? E esse acompanhamento é bom que faça com o sacerdote, não é? Olha, eu recomendo que faça com alguém que trabalhe na área. Ok. É melhor ver alguém do Tribunal Eclesiástico, da Cúria, alguém que seja ligado à área. Porque às vezes um padre com muita boa vontade escuta a situação e fala: eu tenho certeza que o seu casamento é nulo. E não foi. Ou às vezes diz: não adianta nem você entrar porque não vejo motivo. E tem. Então precisa ser alguém que está acostumado com a área. Seja padre, seja leigo, mas alguém que trabalha no ramo. Não é uma situação especializada, uma pastoral especializada. Eu quero também ler uma participação aqui da Simone Batista de Oliveira, de São Paulo. Ela diz assim: obrigada, Senhor, pela segunda união dela e do esposo dela. Os dois são de segunda união, e essa segunda união gerou o Thales, que é o filho deles, que eles estão esperando. Eles são muito felizes por isso. E para esses casais aí de segunda união, uma iniciativa interessante. Um encontro em Sorocaba, São Paulo, a Igreja Católica que acolhe os casais de segunda união. Pela primeira vez, a Arquidiocese de Sorocaba, lá o bispo Dom Eduardo Beni, vai realizar um encontro de casais de segunda união. Ao todo, 82 casais católicos de segunda união vão participar do evento no próximo dia 23, na paróquia São José, no Cerrado. A iniciativa é da Pastoral Familiar Arquidiocesana e a intenção é acolher e orientar os casais cristãos que não são casados na igreja ou nem no civil, mas que têm uma união estável e formaram uma família. Então, para quem vive aí a segunda união, talvez casou só no civil, não casou na igreja, ou não casou nem no civil e nem na igreja, mas tem essa união estável, você pode buscar, então, a pastoral familiar, que é a pastoral responsável por acompanhar, por orientar esses casais. Ok, e é sempre importante, né, você ir em busca de ajuda. Não pare na situação, né, porque às vezes, por causa de tantas coisas que acontecem, né, Cônego, às vezes de alguns tipos de comentários, enfim, você acaba desanimando, mas não é assim, né? A gente precisa continuar, é muito importante a sua presença na igreja, nos trabalhos pastorais, né? E é bonito esse acolhimento que acontece, o próprio Papa Francisco está propondo, né, essa acolhida, enfim. Vamos abrir os horizontes, não é, Cônego? Não ficar parado, né, em situações negativas, não, mas vamos olhar sim, com a disso, nova porque visão. Muitos casais, como a gente percebeu aqui, ou a moça, ou o rapaz, se sentem envergonhados de igreja. Aí eu queria que o Cônego, assim, desse uma mensagem para essas pessoas, como que elas têm que se comportar. Elas ficam com vergonha, porque sabem que não estão corretas, né, não estão vivendo o sacramento e tal, mas como que elas podem ser recebidas na igreja, ou como que a gente pode receber essas pessoas? Eu acho que as pessoas devem procurar a Deus com toda a força possível. Fazer tudo o que é possível para participar, para se aproximar de Deus, a graça de Deus, da melhor maneira. Certas situações objetivas realmente criam certas dificuldades, mas a pessoa fazer o melhor que ela pode. Acho que isso é fundamental. E a igreja, a paróquia concreta, procurar oferecer todos os meios que são possíveis para dar acesso, dar ajuda. Repito que é preciso cuidar da união.
a bênção do sacerdote não garante um bom matrimônio se a pessoa mesmo não cuida. E mesmo na situação de segunda união, não vai ser um matrimônio que vai resolver todas as situações se a pessoa não buscar sinceramente a Deus, não se esforçar em fazer o bem, em assumir a vocação cristã, em educar os filhos. Cuidar do matrimônio, cuidar da união e se preparar bem para ela, para os que não estão. Acho que continua sendo as situações mais importantes. Ok. Muito obrigada, viu? Sua bênção. Obrigada por estar aqui com a gente.